Olá, é com muita alegria que começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje com uma temática muito especial, falando sobre a ressurreição de Cristo. Nosso programa, Jesus ressuscitou. Daqui a pouquinho teremos a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes nessa direção. Mas antes, conversando como de costume com o pastor Roster Guimarães Lopes aqui nos nossos estúdios sobre essa verdade histórica, a ressurreição de Cristo. Pastor Roster, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, querido amigo reverendo Rodrigo, e que alegria estarmos juntos mais uma vez, também com os nossos telespectadores, para tratar um tema tão especial e essencial para a nossa fé, que é a ressurreição. E pensando no nosso tema, reverendo Rodrigo, eu me lembro que certa vez eu vi um filme muito precioso que conta a história do evangelista Josh McDowell. Josh McDowell era um jovem revoltado que queria provar que o cristianismo não era verdade. E quando ele estava na universidade, alguém lhe disse que ele então deveria demonstrar que a ressurreição de fato não aconteceu. E ele, por ser um jovem de posses, vai à Europa, nas maiores bibliotecas do mundo, para pesquisar de fato para poder demonstrar que a ressurreição não aconteceu. E qual não foi a surpresa dele? Que ele foi estudar vários documentos, manuscritos e a história de alguns céticos e personagens importantes da história. E esses personagens que não acreditavam na ressurreição, diante das evidências que ela aconteceu, alguns deles foram convertidos a Cristo Jesus. O próprio C.S. Lewis, um dos maiores intelectuais da segunda metade do século XX, era um cético que, estudando a palavra de Deus, estudando para provar que a Bíblia não era verdade, foi convertido a Cristo Jesus. E Josh McDowell escreveu um livro maravilhoso chamado Mais que um Carpinteiro, em que ele revela que Jesus é mais que um carpinteiro e ele admite de fato que a ressurreição é verdade. E muitos dos argumentos que ele aprendeu, Paulo apresenta no capítulo que o reverendo Hernandes vai pregar nesse dia. E é fascinante, né, pastor Roster, nós temos esse entendimento da importância da ressurreição, até porque é comum, enquanto cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, nós falarmos a respeito da morte de Cristo, mas a importância da ressurreição é fundamental para a nossa crença. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, nós cremos em vão e ainda estamos presos e mortos nos nossos pecados. E isso se dá porque a ressurreição é uma prova cabal da vitória de Cristo, daquilo que Deus havia planejado sobre o pecado, porque a consequência do pecado para a história da humanidade é a morte. O salário do pecado é a morte. Onde há pecado, há morte. Agora, onde não há pecado, a morte não pode prevalecer. E é exatamente por isso que Jesus, o Deus encarnado, aquele que viveu a sua vida sem pecar, ao morrer, pode ressuscitar e se tornar também o primeiro daqueles que o farão, porque essa é a promessa que agora também se recai sobre nós, não é mesmo, pastor Rossi? É isso aí, meu amigo reverendo Rodrigo. E é tão maravilhoso perceber no Novo Testamento como os apóstolos creem na ressurreição, e eles creem na ressurreição porque eles a vivenciaram em Jesus. Na mente de um judeu que não era saduceu, a ressurreição só aconteceria no dia final. Para os saduceus não existia a ressurreição, eram os judeus liberais teologicamente. Os fariseus acreditavam na ressurreição somente no dia final e seria uma ressurreição geral. E de repente a maioria dos discípulos que são criados com essa perspectiva se levantam depois da ressurreição de Cristo e defendem veementemente a ressurreição porque eles a experimentaram. Todos os céticos inimigos do Evangelho nunca têm uma explicação plausível para o túmulo vazio. E quando nós olhamos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, ele era inimigo do Evangelho.
Ele se levantava contra Cristo e o Cristo ressurreto apareceu para ele. E ele então mostra como argumento, neste capítulo 15 de 1 Coríntios, que Jesus apareceu para Tiago, apareceu para Pedro, apareceu para ele como um nascido fora de tempo, mas a evidência de que Jesus apareceu em uma oportunidade para mais de 500 irmãos. Mais de 500 pessoas de uma vez só viram Jesus ressuscitado. E todos nós sabemos que é impossível que 500 pessoas sustentem uma mentira a vida inteira. Então todas essas 500 pessoas, até o final da sua vida, continuaram professando que viram a Jesus Cristo ressuscitado. E outro detalhe muito interessante é que num primeiro momento os discípulos não reconheciam a Jesus ressuscitado. Então, já havia alguma transformação no corpo ressuscitado de Jesus. Mas depois, quando o Senhor lhe abria os olhos, eles reconheciam. Então, há evidências bíblicas claras de que a ressurreição é verdade. E a ressurreição é essencial para a nossa fé, como dizia meu amigo reverendo Rodrigo, e vai continuar dizendo para você. Não, e é fascinante porque os discípulos estavam, né, pastor Rosser, dispostos, inclusive, a serem mortos, né, por conta dessa verdade. Dificilmente alguém se dispõe a morrer por uma mentira, né? E é exatamente isso que a gente percebe com os discípulos, de estarem dispostos a sustentarem essa compreensão porque eles tinham essa convicção. Então, essa historicidade, né, da ressurreição, a compreensão de quanto isso é real, é fundamental para a nossa fé, inclusive porque, como eu disse, isso é uma prova cabal de que o plano elaborado por Deus para nos trazer de volta, o plano da substituição, aquele plano de que alguém morreria pelos nossos pecados, funcionou, porque esse que não tinha pecado também não pôde ser parado pela morte. E isso enche o nosso coração de alegria. É por isso que nós somos desafiados constantemente a vivermos o nosso ministério da reconciliação, uma vez que por meio de Cristo, Deus está reconciliando consigo o mundo, nos confiou essa mensagem e essa mensagem aponta para o Cristo ressurreto, aquele que venceu a própria morte, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que nos traz para uma comunhão real com Deus, Criador de todas as coisas. Que de fato a compreensão da ressurreição possa trazer a você segurança e, além de tudo, esperança, porque nós sabemos que ainda que as adversidades sejam tamanhas, ainda que a gente venha a sucumbir, ainda que os nossos olhos se fechem para a história, eles se abrirão para a eternidade. E esse Cristo, com o corpo ressurreto, estará diante de nós e Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas e não haverá mais choro, e não haverá mais dor, e não haverá mais tristeza nem lágrimas. A antiga ordem terá passado, eis que se farão novas todas as coisas. Essa é a nossa grande alegria, essa é a alegria do discípulo e discípula de Jesus. A crença, a certeza, a ressurreição. Afinal de contas, nós cremos que a morte não é o fim, mas como certa vez foi dito pelo escritor irlandês C.S. Lewis, a morte, ela não é o nosso fim, porque, na verdade, as aventuras que nós vivemos aqui na história nada mais são do que a capa e a primeira página do livro da nossa verdadeira história, que ecoará na eternidade. Amém. A ressurreição de Cristo nos traz a convicção da eternidade. E isso alegra o nosso coração, não é verdade, pastor Rossi? Sem sombra de dúvidas, meu amigo reverendo Rodrigo. Para mim, neste capítulo que o reverendo Hernandes vai pregar, a parte central está lá no começo, quando Paulo diz em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo mostra que ele não inventou o Evangelho, ainda que ele fosse um grande intelectual. Ele diz, vos entreguei o que também recebi. Ele mostra que o Evangelho é um sacrifício, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus pagou a tua dívida, a minha dívida, a nossa vida.
mas o texto diz que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É de fato real, é verdade. Ele foi colocado numa tumba, mas ele se levantou e nos deu a vitória em sua ressurreição. E por causa disso, nós temos a certeza que nós também ressuscitaremos no último dia. É isso aí, não sai de onde você está, porque afinal de contas, daqui a pouquinho você vai poder ouvir essa mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes. Jesus ressuscitou. Que essa verdade histórica possa constranger e impactar o seu coração. Daqui a pouquinho, no programa Verdade e Vida. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Eu quero tratar com você sobre uma das verdades mais importantes da história da redenção, uma das verdades mais eloquentes do cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. E quero basear esta mensagem em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 20. Vamos ouvir a leitura desse texto. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A ressurreição de Cristo é a pedra de esquina da fé cristã. É o pilar central da nossa esperança. É a verdade mais eloquente que reluz no contexto das grandes doutrinas cristãs. Se Cristo tivesse sido vencido pela morte, ele seria um fracasso. Ele não poderia sequer salvar a si mesmo, quanto mais a nós. Mas Jesus desceu do céu, fez-se carne, habitou entre nós, andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. E ele, diz a Escritura, tomou o nosso lugar, como nosso representante, nosso fiador. Levou sobre si, no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. E diz a Bíblia que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Ele entrou nas entranhas da morte, ele matou a morte, ele arrancou o aguilhão da morte e ele ressuscitou gloriosamente, inaugurando a imortalidade. A morte de Cristo é um fato.
A ressurreição de Cristo também é um fato. Tanto a sua morte quanto a sua ressurreição estão ricamente documentados profeticamente, de tal maneira que a morte de Cristo não foi um acidente e a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Ele não foi retido pela morte. Ele triunfou sobre ela. Ele trouxe para nós gloriosa esperança. A ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso. Ele ressuscitou e apareceu a várias testemunhas. A ressurreição de Cristo trouxe não só uma evidência do fato, mas impactou de tal maneira aqueles discípulos acovardados a ponto de eles se tornaram verdadeiros gigantes da fé, enfrentando açoites, prisões e o martírio de cabeça erguida. Se Cristo não ressuscitou, bom, então um engano salvou o mundo. Se Cristo não ressuscitou, bom, então uma mentira foi a melhor coisa que aconteceu à humanidade. Mas de fato Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele matou a morte com a sua morte ao ressurgir dentre os mortos. E ele ressuscita dos mortos como primícias de todos os que dormem, porque ele ressuscitou, nós também haveremos de experimentar a gloriosa ressurreição. Talvez você pergunte, mas qual a importância desta doutrina para a fé cristã? E nós respondemos, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram pereceram. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos prisioneiros dos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus, porque estamos dizendo que Ele ressuscitou a Cristo. Se isso não aconteceu, então nós somos falsas testemunhas. Se Cristo não ressuscitou, então não temos esperança. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas de fato Cristo ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem. A sepultura aberta e vazia de Cristo é o berço da igreja. Porque Ele venceu a morte, podemos crer no amanhã. Porque Ele venceu a morte não tem mais a última palavra. Porque Ele venceu a morte, nós não temos mais medo da morte. Porque para nós agora, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Nós cremos na ressurreição do corpo, porque Jesus Cristo abriu o caminho. Talvez você pergunte, mas como será esse corpo da ressurreição? O apóstolo Paulo responde isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dizendo que a gente semeia o corpo em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo corruptível, ressuscita-se corpo incorruptível e imortal. Semeia esse corpo em desonra, ressuscita-se em glória. Nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Como será esse corpo? Primeiro, um corpo incorruptível. O corpo da ressurreição será perfeito, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Ninguém vai ressuscitar com um corpo com defeitos físicos. O corpo da ressurreição não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança. Nós não vamos ter lá um feto glorificado, nem um vovozinho de bengala no céu. Todos nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Pleno, perfeito. Segundo, esse corpo será um corpo poderoso. Jesus, com o corpo ressuscitado, o corpo de glória, ele entrava numa casa com a porta trancada e saía aqui de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, sem precisar percorrer o trecho. Jesus, com o corpo de glória, ascendeu aos céus, entre nuvens. Jesus, com o corpo de glória, voltará de forma gloriosa entre as nuvens. No nosso corpo de glória, nós não estaremos mais limitados às leis que nos governam agora.
Nós teremos então os novos céus e a nova terra para habitarmos e reinaremos com Cristo para sempre e sempre, num corpo poderoso, sem as limitações do cansaço e da fraqueza. O corpo da ressurreição vai ser um corpo glorioso, diz a Escritura. Lá em Daniel diz que nós vamos brilhar como o sol no seu fulgor. É por isso que quando João vê o Cristo da glória lá na ilha de Patmos, ele descreve este corpo de glória, cabelos brancos como a neve, os pés como bronze polido, as mãos sustentando a igreja, a voz como de muitas águas, o rosto brilhando como o sol no seu fulgor, e João cai como morto aos seus pés. Vai ser este corpo glorioso que nós teremos por toda a eternidade. Não vai sentir cansaço, não vai sentir fome, não vai sentir sede, não vai precisar de dormir para renovar suas forças, vai ser um corpo plenamente perfeito e glorioso. Talvez você pergunte, mas como vai ser isso? Será que nós vamos nos conhecer lá no céu? Será que nós vamos nos relacionar uns com os outros, sabendo quem é quem? É óbvio que sim, é claro que sim. Se nós aqui conhecemos em parte, lá nós conheceremos como também somos conhecidos. O céu vai ser glorificação e não retrocesso. Imagine você convivendo com alguém por toda a eternidade sem saber quem é essa pessoa. Sim, nós vamos nos conhecer. A diferença é que lá no céu nem se casa, nem se dá em casamento. Então, se você ainda não se casou, está na hora de pensar nisso, porque lá no céu não vai ter casamento, não. Algumas pessoas dizem, ufa, até que enfim, porque o meu está difícil. Ah, que pena, não vai ter casamento. Outros dizem assim. O certo é que nós vamos ser como os anjos do céu, nem se casa, nem se dá em casamento. Segundo, lá no céu nós vamos ser família Pereira, da Silva, Oliveira, Araújo, Lopes. Não, lá no céu nós vamos ser uma única família. Você não vai amar mais aquele que foi aqui na terra, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, que você vai amar Abraão, Isaque, Jacó. Vamos ser uma única família, a família remida e lavada no sangue do Cordeiro. Sem conflitos, sem tensões, sem choro, sem lágrima, sem dor, sem luto, sem defeito físico, sem cansaço, sem fadiga, sem estresse. Vai ser uma vida plena em maiúscula e superlativa, a vida que teremos no nosso corpo de glória. Talvez você pergunte ainda, mas quando isso vai acontecer? E a Bíblia diz que isso vai acontecer quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar em glória, duas coisas vão acontecer. Primeiro, a ressurreição dos mortos. Todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Antes dos vivos serem transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, os mortos vão ressuscitar. Então note isso, não há nenhum prejuízo para aquele que morre em Cristo. Nenhum prejuízo. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, aquela alma que já estava glorificada no céu, vem com Jesus na sua segunda vinda, e este corpo que foi feito do pó, era pó e voltou ao pó, ressuscita imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, e se une a esta alma que já estava na glória, e então, com o corpo perfeito, agora plenamente, nós estaremos para sempre com o Senhor. Porém, os que estiverem vivos, diz a Bíblia, aqueles que creram no Senhor Jesus, serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. A volta de Jesus, diz a Bíblia, vai ser visível, audível, pessoal, repentina, inesperada, inescapável e gloriosa.
Paulo chega a dizer que vai ser no momento, num abrir e fechar de olhos. A palavra momento no grego é a palavra átomos, de onde vem a palavra átomo na língua portuguesa. Isso é tão rápido que é a mesma palavra, por exemplo, para você abrir e fechar os seus olhos, ou como faiscar de uma estrela, ou como dardejar da cauda de um peixe. Vai ser com esta rapidez que Jesus vem. Não há chance de se preparar naquele dia. É só você dar uma lidinha depois em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Jesus voltou, acabou a chance de se preparar. A porta é fechada. E não adianta bater. Por isso a Bíblia diz que hoje é o dia de você ter um encontro com Ele. A Bíblia diz que hoje é um dia de você acertar a sua vida com Deus, de você se arrepender dos seus pecados, de você crer em Jesus, de você ser salvo pela graça. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã a porta pode estar fechada. Aquele que hoje, Jesus, quer ser o seu advogado, amanhã será inevitavelmente o seu juiz. Por isso a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A ressurreição de Cristo é a porta da nossa esperança. É o fundamento da nossa esperança. Nós não precisamos mais ter medo do amanhã, nós não precisamos ter mais medo do futuro, nós não precisamos ter medo da eternidade. Jesus está lá. Ele ressuscitou. E a ressurreição dele é a garantia da nossa ressurreição. Agora mesmo, se você pôr a sua confiança em Jesus, Ele vai dar a você, imediatamente, a vida eterna. Em verdade vos digo, disse Jesus, quem crer em mim tem a vida eterna. E você pode ter a alegria da sua salvação, você pode ter a segurança da sua salvação, se agora mesmo você crer em Jesus. Aquele que diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim nunca morrerá eternamente. Hoje você pode fazer essa escolha e tomar a mais importante decisão da sua vida, entregando-se a Cristo e crendo nele como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida. Eu vou orar com você. Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de partilhar esta mensagem e eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje com uma temática tão especial, Jesus ressuscitou. Essa certeza histórica traz esperança, traz alegria, traz segurança ao nosso coração. Espero que você tenha sido tão abençoado quanto eu por meio desse programa e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos aqueles que têm sido os nossos parceiros em missão e têm contribuído para que esse programa possa vir ao ar todas as semanas, trazendo as verdades do Evangelho e abençoando a vida de tantas pessoas no Brasil e mundo afora. Se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, você pode fazê-lo por meio das nossas mídias sociais. Basta você procurar pela @IPB Oficial e você vai conhecer um pouquinho mais daquilo que nós cremos, daquilo que nós estamos fazendo. Se você quiser ter acesso a outros programas Verdade e Vida, você pode fazer isso também por meio do nosso youtube.com/IPB Oficial ou pelo YouTube do próprio Verdade e Vida, youtube.com/programa Verdade e Vida. Você pode ver e rever os nossos programas, as nossas mensagens. E na semana que vem nós estaremos aqui de volta, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.